Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia de hoje. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula, objeto de conhecimento Embriologia Animal e o seu detalhamento, características gerais, diagnóstico, sintomas, pré-natal e parto. E vamos à nossa aula. Então, nossa aula aí, gravidez, um pequeno milagre. Olha a nossa imagem de uma barriga, né, aí gestando um novo serzinho. A gravidez, ela representa, então, um processo natural, que ela envolve a gestação de um novo ser humano no útero da mulher. Ela dura cerca de 9 meses, o que representa aí uma contagem de 40 semanas aproximadamente, 36, 40 semanas. Mas vocês já se perguntaram tudo o que acontece no corpo de uma mulher durante a gestação? Ou também já pararam para pensar sobre como que acontece, né, no encontro de um espermatozoide com um óvulo que vai originar um novo organismo, um novo ser humano? Ou ainda se perguntaram, está grávida, mas quais são os cuidados necessários que precisam ser tomados, né, durante esse processo gestacional para garantir, então, essa gestação saudável tanto para a mãe quanto para o feto? Vamos descobrir juntos na aula de hoje. Então, características gerais da gravidez. A gravidez humana normalmente dura cerca de 40 semanas a partir do primeiro dia do último período menstrual da mulher até o nascimento do bebê. E ela pode ser dividida em trimestres, que geralmente, né, então são 3 trimestres, cada um com cerca de 3 meses de duração, totalizando aí então 9 meses, abrangendo de 36 a 40 semanas. Então, após descobrirmos, né, que a gravidez ela é dividida nesses 3 trimestres, vamos ver então um pouquinho sobre o desenvolvimento fetal. Então, durante a gravidez, esse feto ele passa por estágios de desenvolvimento que são muito importantes, que incluem então a formação de órgãos, o crescimento desse embrião, bem como a sua maturação para que ele esteja pronto para nascer. Vamos, então, acompanhar um dos primeiros estágios desse desenvolvimento, né, dessa gravidez, então, é a formação da placenta, que vai permitir, então, o crescimento, nutrir esse embrião, entre outras funções que serão realizadas por ela. Aqui nós temos, então, uma imagem da placenta, bem como, né, essas funções atribuídas a ela. Como vocês podem ver, a placenta, ela tem uma aparência de disco e ela é formada, então, pela união do endométrio, que é a camada que envolve o útero da mulher, bem como de algumas membranas extraembrionárias, que são membranas que fazem parte do corpo da mãe e não que vão compor o embrião. Certo? E a placenta, então, ela tem uma função, ela é multifuncional, exercendo diversas funções que vão permitir o crescimento e desenvolvimento do embrião. São elas, então, fornecimento de nutrientes. Fornecimento de nutrientes é responsável, então, por garantir os nutrientes essenciais, que são eles oxigênio, a água, a glicose, aminoácidos, vitaminas e minerais para o feto em desenvolvimento. E esses nutrientes, eles vão ser transferidos da corrente sanguínea da mãe, então chegam pelo aporte da alimentação da mãe, sua suplementação, e vão ser passados, então, através dessa corrente sanguínea para o feto, através do que a gente chama de vilosidades coriônicas. Além disso, nós temos também, então, a função de remoção de resíduos, onde esses resíduos metabólicos do feto que está se desenvolvendo, onde está ocorrendo uma série de atividades ali, né, desse embrião em desenvolvimento, que são alguns resíduos como dióxido de carbono e produtos nitrogenados, que são os produtos do metabolismo, né, de proteínas que estão ali constituindo esse corpo em desenvolvimento e crescimento. Então, esses resíduos vão ser eliminados da circulação fetal, vão ser então enviados para a circulação materna e posteriormente eliminados do corpo da mãe. Nós temos também proteção imunológica, onde essa placenta ela vai atuar como uma barreira imunológica entre a mãe
e o feto, protegendo assim o feto de substâncias estranhas e patógenos, que são aqueles agentes causadores de doenças que podem estar presentes na circulação materna. Então, a placenta ela serve então como uma barreira entre o que está circulando na mãe e o que está circulando no feto, apesar de ter essa troca entre ambos. Temos também, então, a produção de hormônios, onde vários hormônios importantes são produzidos por ela para a manutenção da gravidez e o desenvolvimento do feto, incluindo hormônios como progesterona, estrogênio, gonadotrofina coriônica humana, o que a gente conhece como HCG, e o hormônio lactogênio placentário humano, o HPL. Temos ainda, então, a função de proteção exercida por essa placenta, onde ela vai atuar como uma barreira física de proteção, isolando, assim, o feto do ambiente externo e proporcionando uma camada de amortecimento contra impactos físicos, apesar da mãe ter que ter o cuidado para não sofrer, claro, algum impacto mais forte, elevado, que possa prejudicar esse serzinho que está se desenvolvendo em seu interior. Agora nós vamos ver, então, as etapas de formação dessa estrutura tão importante que garante, né, o desenvolvimento e crescimento do embrião. Então, a placenta, ela tem algumas etapas de formação que abrangem a nidificação, formação do disco germinativo e formação do citotrofoblasto. Vejam só. Ela começa, então, com a formação, vejam só, ele vai se iniciar após um processo chamado de implantação do embrião no útero. E esse embrião, com 72 horas aproximadamente da fertilização, ele vai atingir a cavidade uterina. E isso vai se denominar o que nós chamamos, então, de blastocisto, que é a nossa segunda etapa aqui, vejam só, dentro de nidificação, após essas 72 horas. Esse blastocisto, ele é composto por 2 conjuntos de células, vejam só, abrangendo a etapa de formação do disco germinativo. E esses 2 conjuntos de células se chamam, então, embrioblasto e trofoblasto. Vejam só, estamos aqui nessa etapa, formação do disco germinativo por essas 2 linhagens de células que compõem o que nós chamamos de blastocisto. Embrioblasto, vejam só, vamos acompanhar, e o trofoblasto. Por sua vez, as células trofoblásticas, elas vão ser responsáveis por formar o que chamamos de córion. O que é esse córion? Ele é o mais externo dos anexos embrionários e ele vai envolver não somente o embrião em desenvolvimento, mas todos os anexos embrionários, que são eles o âmnion, o saco vitelínico e o alantoide. E esse córion, ele confere, então, uma proteção mecânica contra impactos, além de uma proteção térmica e contra a entrada de micro-organismos patogênicos. Ao atingir o endométrio, essas células trofoblásticas, elas vão se diferenciar em citotrofoblasto e ciotrofoblasto, vejam só. As quais vão constituir o que nós chamamos de vilosidades coriônicas primárias. Vejam só aqui na imagem, vamos associar essas estruturas, então, da placenta com a formação, né, o que nós temos da imagem. Vejam só, nós temos aqui um embrião em desenvolvimento. Verifiquem aqui, ó, a estrutura que estamos chamando de placenta. Nós vamos retirar um pedaço dessa placenta e colocar em maior aumento aqui ao lado. Vejam só, com todas as estruturas que compõem elas. Vejam só, estruturas chamadas de vilosidades coriônicas. Conseguiram localizar vilosidades coriônicas? Vejam aqui no início. Temos, além delas, o que chamamos de membranas placentárias, que estão localizadas aí nessas vilosidades coriônicas. Além disso, nós temos na imagem o cordão umbilical. Vejam só, então, que os vasos sanguíneos que compõem, né, que vão levar esses nutrientes e tudo que for necessário, eles estão
muito entrelaçados com os vasos sanguíneos ali da mãe através da placenta. E temos entre esses espaços das vilosidades coriônicas e as membranas o que a gente chama de espaço interviloso. Vejam só. Qual é a associação daquelas estruturas que vimos de formação da placenta? No desenvolvimento do que a gente chama de mesoderma extraembrionário, em direção às vilosidades primárias, vão se transformar no que a gente chama de vilosidades secundárias, que por sua vez vão ser chamadas de vilosidades terciárias. E a partir dessas vilosidades vai ocorrer o que a gente chama de formação dos vasos sanguíneos, que vão compor, então, vejam só, o cordão umbilical, que são os vasos sanguíneos do feto, e os vasos sanguíneos da mãe, que estão associados aqui na nossa placenta em maior aumento. Vejam só. Aí, o que vai acontecer? Essas vilosidades, que a gente está chamando de terciárias, elas vão se conectar com os vasos sanguíneos do embrião, formando a circulação fetal. E os vasos fetais, eles vão, então, se desenvolver em íntimo contato com os vasos maternos no espaço interviloso, permitindo as trocas materno-fetais e constituindo essa estrutura que a gente chama de placenta. Agora, nós vamos ver, então, as etapas da gravidez. Vamos ver todas essas etapas, né, do desenvolvimento fetal. A gente já viu a etapa de formação da placenta, que vai permitir, então, o desenvolvimento do bebê. E agora nós vamos, então, acompanhar esse desenvolvimento fetal. Vejam só, a gente vai iniciar essa nossa caminhada por essas etapas a partir do primeiro estágio aqui, que é o óvulo fecundado, onde ocorreu, então, o encontro dos espermatozoides com o óvulo, né, feminino. A partir desse estágio, o que vai ocorrer? Uma etapa chamada, como vocês viram, de clivagem. Vejam só, a clivagem, também chamada de segmentação, vai abranger todos esses estágios aqui, que são o quê? A partir dessa célula inicial, que a gente vai chamar de zigoto, como vocês viram, ela vai sofrer o que a gente chama de sucessivas divisões. Então, uma célula vai dar origem a 2 células, que por sua vez vai se originar em 4, 8, até a gente chegar num estágio específico de 16 células, que a gente chama de estágio de mórula, onde ela virou. E por que ela se chama mórula? Porque ela tem um aspecto de uma fruta chamada amora, que seria então uma amorinha, né? Uma mórula. A partir dessa etapa, o que vai acontecer? Esse maciço de células, ele vai criar um espaço em seu interior, como se fosse uma bola oca. Nesse estágio, a gente vai chamar então de blastocisto. Vejam só. A partir dessa etapa, então, que ocorre, né, ocorreu a fecundação, nessas primeiras semanas, esse zigoto ele vai se multiplicar, vai se fixar no útero e vai começar a formação da placenta e do cordão umbilical. E o embrião já teve início. Nesse primeiro mês, o que vai acontecer? O coração desse embrião, ele vai começar a bater, vai começar também a surgir o que a gente chama, né, os olhos, os ouvidos, o braço, as pernas, e o bebê ainda é chamado de embrião. Então, no segundo mês de gestação, vai ali o cérebro, coluna e outros órgãos continuam a se formar. E vão já começar a se perceber também dedos das mãos e dos pés. O bebê vai estar com cerca de 2 centímetros. Ele ainda será muito pequeno, mas já estará com todas as suas estruturas formadas. Vejam só aqui, feto de 10 semanas, vocês já conseguem perceber a existência dos olhos e dos dedos nas mãos. No terceiro mês, agora o bebê ele já é chamado de feto e os órgãos internos estão quase todos formados. Ele já pode se mover, mas a mãe ainda não sente. A partir ali já do 4º ao 6º mês, o feto ele vai crescer e vai começar a ouvir sons, a engolir líquido amniótico e até chupar o dedo. E a partir dessa etapa aqui, a mãe já vai conseguir sentir os movimentos do bebê. Já no último trimestre, o bebê ele vai ganhar peso, os pulmões vão amadurecer e ele vai se preparar então para nascer.
Nessa última etapa aqui, ó, 40 semanas, em que o feto fica pronto para nascer, ele mede cerca de 45 a 50 centímetros e pode chegar a um peso, então, ali, né, de 3 quilos, alguns para mais, alguns menores, mas aí o bebê já está pronto para nascer. Agora nós vamos então acompanhar um vídeo que vai apresentar as primeiras etapas, que seriam no primeiro mês, como vocês vão acompanhar, de todo esse desenvolvimento, né, desde a célula inicial até a formação dos órgãos e dessas estruturas que vão compor o corpo do bebê em desenvolvimento. Vamos acompanhar. Então, agora vocês acabaram de acompanhar, né, esse primeiro mês e todas as etapas, né, assim, dia após dia, semana após semana, nesse primeiro mês do desenvolvimento, né, que levou à formação desse embrião a se tornar posteriormente um feto, com seus órgãos, seus membros começando a ser formados. Agora a gente vai ver, então, né, passar por cada trimestre, vendo, assim, de maneira geral, o que aconteceu em cada um deles, os principais acontecimentos. Então, no primeiro trimestre de gestação, que ocorre, então, nesse desenvolvimento, a formação dos principais órgãos e o que ocorre com o corpo dessa mãe em gestação. Ela vai sentir sintomas como náuseas, fadiga, sensibilidade nos seios.
E também é nessa etapa, né, nesse primeiro trimestre, que vai ocorrer, então, a confirmação da gravidez, com teste de urina, posteriormente seguido de um teste de sangue, e vai ocorrer também, então, a primeira consulta pré-natal para iniciar o acompanhamento médico. No segundo trimestre, abrangendo de 14 a 27 semanas, o feto ele passa por um crescimento rápido, né, e o desenvolvimento dos seus movimentos. Ocorre uma diminuição desses sintomas de enjoos, né, essa náusea, entre outras coisas, que caracterizaram o primeiro trimestre. E é nessa etapa que vai ocorrer, então, a realização de exames, como o ultrassom morfológico e o que a gente chama de translucência nucal, para ver se o bebê não vai nascer, né, não apresentar algumas características neurológicas que vão necessitar de acompanhamento. Já no terceiro trimestre e último da gestação, vai ocorrer um aumento do tamanho do útero e uma maior pressão na bexiga. E aí vai ocorrer também, pode ocorrer a possibilidade de inchaço nas pernas e tornozelos dessa mãezinha que está gestando, bem como o corpo dela vai estar se preparando para o parto, bem como o bebê em desenvolvimento também vai estar, né, se preparando para nascer. Vai ocorrer, então, a escolha do local e do método de nascimento. Como nós fazemos para identificar uma gravidez? Já vimos, né, quais são essas etapas. Vamos ver quais sintomas que essa mulher ela vai apresentar. Ela vai apresentar o que a gente chama de ausência de menstruação, que é a menorreia. Vai apresentar náuseas e vômitos, principalmente pela manhã, uma fadiga e um cansaço mais acentuado, mudanças de humor. Ela pode apresentar dificuldades de ir ao banheiro ou o seu oposto, né, talvez diarreia. Vai ocorrer um aumento das idas dela ao banheiro, ou seja, para fazer xixi, aumento da frequência urinária e uma sensibilidade nos seios, que vão ficar mais doloridos, vão começar a ficar pesados. Uma vez que apresentamos esses sintomas, como é possível, então, confirmar de fato que está grávida? Vamos ver como se faz o diagnóstico. Ele é realizado, então, através de um teste de urina ou de sangue para detectar a presença de um hormônio chamado HCG. Esse pode ser realizado também um exame físico pelo médico obstetra, em que ele vai realizar a palpação do útero e uma ausculta dos batimentos cardíacos fetais. Pode ser realizada também uma ultrassom transvaginal para visualizar o embrião e confirmar a gestação. Uma vez a gestação confirmada através desses testes, a gente vai começar uma etapa que é o pré-natal, onde é realizado consultas médicas regulares e a realização de diversos exames. Exames de urina, exames de sangue, os exames de imagem, que são as ultrassonografias. A gestante vai realizar, então, esse acompanhamento médico, bem como fazer a suplementação de ácido fólico para o desenvolvimento adequado do sistema neurológico do bebê, bem como de outros nutrientes e vitaminas para garantir uma gestação saudável tanto para a mãe quanto para o bebê em desenvolvimento, bem como ver se a mãe ela tem um estilo de vida saudável, né, com exercícios, alimentação, tudo isso que caracteriza, né, e que vai caracterizar e proporcionar uma boa gestação. Além disso, o pré-natal, ele possibilita que algumas doenças elas possam ser rastreadas, até para proporcionar um melhor acompanhamento tanto do bebê quanto da mãe e preparar a família para receber essa criança. Então, há várias doenças, síndromes e condições relacionadas à formação fetal que podem ser diagnosticadas durante o pré-natal. Algumas delas são anomalias cromossômicas, anomalias estruturais, doenças genéticas hereditárias, infecções congênitas e também algumas doenças que são relacionadas a exposições ambientais e teratógenos, que são substâncias em que a mãe ela está suscetível e que podem gerar, então, malformações ao bebê. Entre elas, nós temos as anomalias cromossômicas. Aqui está evidenciado a síndrome de Down, que é uma anomalia cromossômica do cromossomo 21, como vocês podem ver em destaque aí na imagem. Temos ainda outras síndromes, que é a síndrome de Edwards, a síndrome de Patau. Além das anomalias cromossômicas, nós temos as anomalias estruturais, que pode ser caracterizada aqui como exemplo o lábio leporino e a fenda palatina.
podem também ter como anomalias estruturais defeitos do tubo neural, então que vão ocasionar nessa criança defeitos, né, corporais, defeitos, algumas alterações em alguns órgãos, algumas alterações físicas, podem também ocasionar alterações neurológicas do funcionamento do sistema nervoso e que tudo isso ele pode ser detectado através do exame pré-natal. Além dessas anomalias, nós temos, então, doenças genéticas. A exemplo do como está aqui, a distrofia muscular de Duchenne, que ela vai causar, então, uma fraqueza muscular e ela é mais evidenciada em indivíduos do sexo masculino. Além dela, nós temos também, então, a fibrose cística, dentre essas anomalias, e dentre as infecções congênitas, nós temos a toxoplasmose congênita, que ela é passada através de um protozoário chamado Toxoplasma gondii e que ele pode então ser, quando a mãe contrai essa doença toxoplasmose, ela pode então transmitir para o feto e esse feto ele pode apresentar alguns sintomas neurológicos, pode causar então problemas na visão, levando até a cegueira desse embrião em desenvolvimento. Além da toxoplasmose, há também a rubéola congênita, quando essa mãe ela contrai essa rubéola durante a gestação e que pode levar também a problemas neurológicos no feto. Além dessas, nós temos então exposições que podem ocorrer, né, exposições ambientais e a teratógenos. Um desses exemplos pode ser a síndrome alcoólica fetal, que ela pode se caracterizar como vocês podem ver na imagem lá, né? Uma cabeça pequena, uma prega epicântica, que é uns olhos caídos, uma face mais plana, um lábio superior fino, uma pequena abertura nos olhos, um nariz mais encurtado e um nariz também mais rebaixado. Ela vai apresentar, então, algumas características físicas. Além disso, por essas doenças que podem ser diagnosticadas, né, com exame pré-natal, quando a gente faz o diagnóstico precoce dessas condições durante o pré-natal, isso pode auxiliar os médicos e os pais a planejarem o tratamento e os cuidados necessários para o bebê após o nascimento. E isso pode incluir intervenções médicas imediatas, um acompanhamento especializado e o apoio emocional para a família para que ela esteja preparada para receber esse bebê e auxiliar no melhor desenvolvimento dele. Então, temos, finalizando assim, né, o nascimento, que ele ocorre através do parto, que é o momento em que o bebê, ele nasce. E esse parto, ele pode ocorrer de forma vaginal ou ser um parto cesárea, de acordo com a indicação médica e a preferência da mulher, que vai ser, então, né, ela vai dizer durante o pré-natal ao seu médico obstetra. Os tipos de parto aqui discriminados, então, nesse quadro, que é o parto normal, onde o bebê nasce através do canal vaginal, e nós temos o parto cesárea, onde o bebê nasce através de uma incisão feita no abdômen inferior da mulher, onde é aberto o útero, e é feita a retirada do bebê. As etapas do parto, elas abrangem o trabalho de parto, onde o útero se contrai para dilatar o colo do útero e permitir a passagem do bebê. Temos a etapa de expulsão, onde o bebê é expelido do útero através do canal vaginal. E, por último, temos a etapa de dequitação, onde a placenta ela é expelida após o nascimento do bebê. Então, após o bebê nascer, vejam só as etapas aí. Após ocorrer todas essas etapas que nós falamos, vejam só, contração do útero, abertura do colo uterino, ocorre a passagem do bebê por essa abertura. Então, o bebê sai. Por último, temos essa etapa de dequitação, onde é feita a retirada dessa placenta. E aí, temos finalizado o trabalho de parto com o nascimento, né? Então, depois desses 9 meses de espera, cuidados e muitas transformações no corpo da mãe, finalmente chega a hora de conhecer aquele ser tão esperado após esses 9 meses. E é uma alegria tão grande, então, quando esse bebê, né, ele chega no seio familiar, ele é recebido com muito amor pelos pais, pela família, por todos ao seu redor. E assim, nós vemos, então, o que é a gravidez, as etapas, né, de formação
da gravidez, do feto em desenvolvimento, as etapas do parto, e vimos então como é que chega esse novo serzinho, né, um novo ser humano para compor uma família e se desenvolver. Então, finalizamos nossa aula. Muito obrigada!